Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Essa é uma série que tem o objetivo de entrevistar guias, arqueólogos e estudiosos sobre vários temas ao redor do mundo. Por isso, vamos conhecer muitas histórias com especialistas no assunto. Então, não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que você sabe que gostam de aprender. Aproveita e se inscreva agora no canal, já ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito, também dá uma verificada se você já ativou o sininho, senão você não vai receber as informações desses novos vídeos que vão chegar, tá bom? Aproveita também, já segue as minhas redes sociais e, por fim, lembre-se que eu organizo grupos para vários lugares ao redor do mundo e você pode ter mais informações através do site da Home Tour e também do meu blog no Louco por Viagens, tá bom? No programa de hoje, nós vamos continuar o papo com um dia sobre o Egito. Então, roda a vinheta e seja mais uma vez muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Bem, dia, estamos de volta aqui, hoje, mais um programa, e hoje a gente vai falar de curiosidades. Falamos ontem bastante sobre história, né, e hoje sobre curiosidades. E uma delas, que eu acho muito legal quando eu estou no Egito, e eu me sinto um árabe quando eu faço isso, né, é quando eu chego para você e falo assim, dia, salam aleikum. Aleikum salam. E você responde para mim, né, o que é isso, dia? O que é esse cumprimento? Esse é o cumprimento mais comum que temos aqui na árabe, significa bom dia, boa tarde, boa noite. O significado verdadeiro dele é esteja a paz com você. Só que a gente não está acostumado a falar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente acostuma a falar salam aleikum quando se encontra, quando se cumprimenta, quando se despede, aí fala também salam aleikum. Então, é o cumprimento mais comum que temos aqui. E que é muito lindo, né? E que é muito lindo. É muito interessante. E uma curiosidade que eu sempre acho legal, por exemplo, meu nome é Rogério Martins Enachev. Então eu tenho Rogério, que é o meu nome, Martins, que é o nome de família da minha mãe, e Enachev, que é o nome de família do meu pai, tá bom? Nome de família. Já no caso do... E eu tenho só 3 nomes. No caso árabe, é diferente, né, Dia? Você, Dia, Sabri, vamos lá, me ajuda nisso aí. Olha, aqui a gente segue nome do pai inteiro. Como assim nome do pai inteiro? Por exemplo, eu me chamo Dia Sabri Abdelkader Abdelmajid. Meu pai se chama Sabri. Pai do meu pai se chama Abdelkader. Avô do meu pai, ele se chama Abdelmajid. Então a gente aqui segue o nome do pai. Sempre o primeiro, do homem, né? Do homem. A gente segue o nome do homem, tá? A gente não pega nada do nome da mãe. Mas quando você precisa saber, às vezes tem nomes que são parecidos aqui no Egito, né? Tipo, vários nomes são iguais. Como você saber se essa pessoa é a mesma ou não? Temos 5 nomes, então a gente vai até o 5º nome aqui no Egito. E, aliás, também no certidão do nascimento é escrito o nome da mãe. Então, através desse certidão do nascimento, a gente consegue saber ou diferenciar. É bem diferente do Ocidente, né? O meu nome seria Rogério Vitório Demétrio. Se eu fosse pegar o nome do meu pai Vitório, meu avô Demétrio. Isso, do jeito árabe. A linha do árabe seria Rogério Vitório Demétrio. Seria muito legal isso, né? Diferente. Então, isso é uma característica legal. Bem, vamos então começar, gente, as perguntas que a galera fez. Dia tem um monte de pergunta para você. Pessoal, nossa, foi incrível. Incrível mesmo. Bem, esse tema aqui, a gente vai tentar ser rápido, a gente também não estender muito o programa. Eles perguntam o seguinte, não sei se a gente vai responder junto isso aqui, porque a gente está num projeto muito legal, inclusive.
a história do Êxodo, meu amigo. Existem indícios ou provas dessa história? E, por acaso, na época, o faraó da época de Moisés era Tutmoses III? Olha, meu amigo, a gente já conversou bastante sobre isso. A gente até agora não sabe qual é a data do Êxodo, não é? Tem como 7 faraós, provavelmente um deles é o faraó do Êxodo. Ramses II, o filho dele também, que se chama Merembetar, tem Amenófis II, tem Tutmoses III, tem até reis estrangeiros que invadiram o Egito e ficaram no norte, e os egípcios ficaram no sul. E algumas pessoas estão colocando hoje em dia investigações, estudos, e falam que não foi um faraó egípcio, né? Então, para falar quem foi o faraó do Êxodo, a gente não sabe. Nem na data do Êxodo exata a gente sabe, nem no nome do faraó do Êxodo. E nem também se aconteceu do jeito que está na Bíblia. Isso é um assunto que a gente vai tratar futuramente. Estamos há um ano já quase fazendo esse trabalho, né, Dia? Acho que ano passado nós saímos, pegamos um carro no Egito, no Cairo, rodamos uma boa parte do Egito, né, buscando evidências, indo em museus, e a gente está preparando um vídeo bem legal, que deve sair mais para frente ainda, se Deus quiser, né, logo, contando essa história do Êxodo. Vamos chegar lá. Bem, quem fez essa pergunta foi Janaína Ferreira, _ 1307, obrigado, Janaína, e o Anderson atende bem. Vamos lá. Saindo então da época do Velho Testamento, vamos chegar na época do Novo Testamento. Josane Cris, eu gostaria de saber mais sobre os caminhos que Jesus percorreu. Então, Jesus esteve no Egito, né? Quando Herodes decidiu matar as crianças até 2 anos, José, Maria e Jesus, Sagrada Família, partiu para o Egito. E aí depois, vou mudar um pouquinho o tema, que a própria Josane fala um negócio legal. Ela quer saber sobre Cleópatra. Sobre a viagem da Sagrada Família, quando já tinha Herodes lá em Jerusalém, aí Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Maria, eles vieram para o Egito. E tem até uma viagem que eles fizeram para o Egito inteiro, né? Eles ficavam em cada lugar, tipo, 1 mês, 2 meses, algumas semanas. Mas eles ficaram, em total, aqui no Egito, 3 anos e 3 meses. Eles percorreram quase todo o norte do Egito, chegaram até lá perto de Luxor. Então, rodaram mais ou menos de 5.000 a 6.000 quilômetros. E depois voltaram outra vez à Terra Prometida. Então, tem uma viagem que se chama a Viagem da Sagrada Família por Egito. É muito interessante, porque cada lugar onde ficou a Sagrada Família, tipo, alguns dias, algumas semanas, meses, hoje em dia temos uma igreja. Como aquele local que a gente acostuma ir visitar, que se chama a Igreja São Sérgio, a igreja mais antiga do Egito, né? Por baixo dela tem um local que lá a tradição diz que a Sagrada Família esteve. E quantos meses? 3 meses. Mas quando o local foi descoberto, porque o Egito era invadido também pelos romanos, quando o local foi descoberto, ou já não era mais seguro, aí mudaram de lugar e foram para outro. E nesse outro também deixaram e foram para terceiro. E assim, em cada lugar onde eles ficaram, temos hoje em dia uma igreja importante. Sobre a Cleópatra, ela é descendente dos gregos, dos macedônios. Ela não é de sangue egípcio, tem que saber isso. Ela viveu entre 60 e 30 antes de Cristo, mais ou menos, porque ainda tem algumas datas sobre sua vida. Ela era a filha de Ptolomeu XII. E tinha mais um irmão que se chama Ptolomeu XIII. Quando morreu o pai dela, Ptolomeu XII, ela foi considerada rainha junto com o irmão Ptolomeu XII. Compartilharam o trono do Egito juntos, só que ela tinha menos poder no Egito. O irmão dela tinha mais poder. O irmão expulsou ela fora do Egito. Ela ficou no deserto do Sinai alguns anos. Nesse tempo, Júlio César teve sua visita para o Egito, lá em Alexandria. Ela apareceu lá em Alexandria, em frente de Júlio César. Aí depois, Júlio César começou a estabilizar a relação entre ela e seu irmão. Só que depois ela começou a governar sozinha, né? E o irmão deixou o Egito. Quando morreu Júlio César e o território romano foi dividido entre Marco Antônio e Otávio, Egito caiu na parte de Marco Antônio. Aí começou uma história de amor entre Marco Antônio e a Cleópatra. Mas começou a briga, a guerra entre Marco Antônio e Otávio.
Nessa guerra, perdeu o exército de Marco Antônio e ele se matou, se suicidou. Quando a Cleópatra soube dessa notícia, ela também se matou, ela se suicidou. Mas como que ela morreu? Serpente, não serpente, essas ideias ainda não são confirmadas. O túmulo dela ainda não foi encontrado, né? Seria uma das melhores descobertas desse século encontrar o túmulo da Cleópatra e também encontrar o túmulo do grande mestre do Egito Antigo, Imhotep. Esse ia ser bom, esse ia ser legal, bacana. Vamos lá, quem mais perguntou pra gente aqui? Éder Berneira, ele diz o seguinte: quanto ao Egito Antigo, os faraós eram de origem árabe, africana ou outras etnias? Olha, etnias do Egito Antigo, a primeira parte onde tem registros, ou a parte onde tem os registros mais antigos dos egípcios antigos, e uma área que fica na fronteira entre Egito e Sudão, que se chama Guelf Kibir. Essa área tem os registros mais antigos da existência do ser humano no Egito, né? No território que se chama hoje em dia Egito, né? Uhum. E eles são de uma raça que se chama a raça egípcia. Até os egípcios antigos, quando entram em certos templos ou visitam alguns túmulos, encontra várias pessoas de várias cores diferentes, com jeitos diferentes. Cada um pertence a uma raça diferente. Uma dessas raças é a raça do Egito Antigo. Tinha a raça egípcia, tinha a raça líbia, tinha a raça núbia, que era um país vizinho do Egito, tinha a raça asiática. Então, o Egito Antigo não é árabe, não inúbio. Muitas pessoas confundem, falam que a origem dos faraós é inúbio. Não é verdade. Os egípcios antigos eram uma raça em si mesma. Sim, legal. Essa é muito bacana, essa é uma pergunta que muita gente faz. Essa veio da Lidiana Cardoso. É verdade que o serviçal do faraó era enterrado junto com ele para proteger o tesouro? É verdade ou é um mito? E a gente vai acrescentar mais. Esposas, animais, né? Eram enterrados, Dia? Na verdade, as pessoas, quando morria o faraó, continuavam a sua vida normalmente. Não matavam ninguém para ser enterrado ao lado do faraó. Mas, quando morria o faraó, ele era enterrado numa certa área, as pessoas continuavam a sua vida, e quando morriam essas pessoas normalmente, quando já termina sua vida, elas eram enterradas perto do faraó, porque é um grande privilégio. Esse privilégio é acompanhar o faraó para a outra vida sem ter que passar pelo juízo final, sem ter que balançar o seu coração para definir seu destino na outra vida. E que os egípcios antigos acreditaram que vai ter na outra vida paraíso ou inferno, castigo e recompensa. Como que vai saber se essa pessoa era boa ou não? Através da balança da justiça. Coração num prato e no outro prato a pluma da justiça. E assim começa sabendo ao qual destino ele vai. Então, as pessoas que ficam enterradas perto do faraó vão diretamente ao paraíso sem ter que passar pelo juízo final. Até onde tem a pirâmide de Quéops, por exemplo. A pirâmide de Quéops, ali ao lado tem trabalhadores, nobres, arquitetos. Por que foram enterrados lá perto dele? Porque eles acompanharão ele na mesma frequência. Se o faraó era considerado sangue divino, representante de Deus aqui na Terra, então as pessoas que estão ao lado entram na mesma frequência divina. Significa que na outra vida também eles vão ter o mesmo destino para o paraíso. Então, gente, não tinha ninguém era enterrado junto com o faraó, nem morto e nem vivo, né? Às vezes o cara colocava o cara vivo ali dentro da pirâmide. Não, isso é mito. E o Dia falou um negócio muito legal, que eu gosto demais, falei até no ao vivo há uns dias atrás, eu até errei, cara, eu falei Horus era Osíris, me perdoem, é Osíris, faltou na minha cabeça. Então, a balança da justiça era colocado o coração de um lado e uma pena do outro, que é a pena da justiça da deusa Maat. E acima deles, a gente percebe que estão 7 juízes do bem e 7 juízes do mal. E se a gente olhar nesse papiro, a gente percebe que os 7 juízes do bem, eles têm a chave da vida na mão. E na balança ficam Anubis, para monitorar a pesagem, e Amute, que é a devoradora do coração. Logo em seguida, você vê Tote, que é o deus da escrita e da sabedoria, para conferir a pesagem. Na hora da pesagem, se o seu coração for mais leve que a pena, os 7 juízes do bem aplaudiam você, e Horus te levava até a presença de Osíris.
Agora, se o seu coração fosse mais pesado e a pena mais leve, Amut vem e come o seu coração. E os 7 juízes ali do mal aplaudiam você e ia para o inferno junto com eles. Eu acho lindo isso, porque até depois a Bíblia fala o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Então, como o coração era definia essa balança, era muito legal isso. Sempre gosto muito disso. O Dia sabe disso, que ele me deu de presente uma pedra lá, que eu tenho no meu escritório, super bonito, com esse negócio do juízo final, né? Bem bacana. Bem, o Richard e a Karine Hartmann perguntam o seguinte, qual foi o maior faraó do Egito, na sua opinião? E se dá para fazer uma breve historinha dele? Olha, depende em que sentido, né? Se você quer um sentido espiritual, aí a gente vai começar a falar sobre Akhenaton, porque ele trouxe monoteísmo no Egito Antigo. Ele foi uma pessoa que transformou o mundo naquela época. 1400 anos antes de Cristo chegou esse faraó que se chama Akhenaton, transformou a espiritualidade no Egito Antigo. Uma pessoa bem diferente do que todas aquelas que tinha na época. Então, se a gente começa a ver o sentido espiritual, então vai ser o faraó Akhenaton. Se a gente começa a ver um faraó guerreiro, então, nesse caso, temos 3. Temos Ramses II, um faraó guerreiro, economia em sua época era excelente. A gente pode considerar também Tutmosis III, sobrinho da rainha Hatshepsut, um grande guerreiro. Até suas táticas da guerra estão sendo estudadas em várias escolas de militares do mundo inteiro. Tem também Ramses III, ele é um faraó muito importante, que fez a primeira batalha naval. Se a gente começa a ver do sentido estratégico, com certeza Narmer, primeiro faraó da história do Egito Antigo. Eu considero, se a gente começa a falar, as histórias dos faraós são parecidas, né? Em seu contexto são parecidas as histórias de domínio, economia, mandar os barcos navegar pelos mares para trazer riquezas dos outros países, construir túmulo de luxo. Mas se a gente quer verdadeiramente um faraó bem diferente, a gente nunca vai parar de falar de Akhenaton. Akhenaton, ele é pai de Tutankhamon, ele era chamado Amenófis III. Significa que ele pertence ao deus Amon. Só que a partir de um certo momento, Akhenaton começou a falar ao povo que Deus mandou ele como mensageiro e não só como faraó, e ele veio para mudar a tendência espiritual no Egito Antigo. E ele começou a falar que o Deus monoteísta, ele se chama Aton, e começou a mudar seu nome, em vez de Amenófis III, para Akhenaton. Significa que ele pertence agora ao novo Deus que se chama Aton. Só que imagina, hoje em dia, por exemplo, aparece alguém e fala, olha, o Islã está errado, o cristianismo está errado, o judaísmo está errado, Deus me mandou para unir essas 3 religiões e vamos seguir um novo Deus. Então, imagina, todo mundo vai ficar contra ele. Então, isso que aconteceu... Qual é o nosso Deus? Não é mais nem Alá, nem Jeová, e nem Alá, nem Jesus, nem ninguém. Jeová. É o sol. Então, imagina, isso aconteceu com ele. Sim. Ele morava onde? Ele morava em Tebas, que hoje em dia é Luxor. Ele foi enfrentado pelos sacerdotes do deus Amon, que era o deus mais importante na época. Então, ele deixou Tebas, ele levou seu barco, foi seguido por algumas pessoas que acreditaram em sua mensagem, e as pessoas perguntaram a ele, onde estamos indo se já deixamos Tebas? Então, imagina Tebas, que era a Europa naquela época antiga, era Canadá, um país, era uma cidade muito avançada, tinha seus bares, restaurantes de luxo. Os seguidores de Akhenaton perguntaram a ele, onde estamos indo? Ele falou, o deus Aton vai me mostrar onde temos que parar para fundar a nova capital. Chegaram numa cidade que tem a forma da letra U e rodeada pelas montanhas, e ali parou e falou, olha, esse é o local que me mostrou o deus Aton, o deus monoteísta dele. Ele começou a fundação dessa cidade. Só que, infelizmente, muito conflito religioso e político entre ele, de um lado, e seu deus novo, e os sacerdotes do outro deus predominante no Egito Antigo, que se chama Amon. Infelizmente, a vida do Akhenaton acabou com a morte, ele foi assassinado.
Não era fácil. Eu fico imaginando, os sacerdotes iam perder seu emprego, né? Iam perder seu emprego. A cidade que ele fundou, Amarna, né? Cidade de Amarna. A cidade de Amarna, né? Legal, onde tem as famosas cartas de Tel Amarna. Alguma curiosidade legal aqui da Adriana Godinho. Sobre o Egito, para nós mulheres, quais tipos de roupa devemos usar para não ofender a cultura deles? Aí, aproveitando e falando algo que é importante, é obrigatório usar burca no Islã? Então, essas duas perguntas para você. Não, olha, meu amigo, no Islã a gente olha para duas fontes religiosas. Primeiro, o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado, revelação de Deus para Maomé através do anjo Gabriel. E no Alcorão tem um texto que fala que as mulheres têm que usar um lenço, têm que usar uma roupa não apertada. Só isso. Então, não tem nenhuma menção de a mulher usar a burca. A outra fonte do Islã são os textos ditos pelo profeta Maomé. Tem um texto que diz que a mulher tem que usar burca, só que esse texto não é confirmado nem até 20%, e a maioria dos chefes muçulmanos falam que isso foi inventado com o tempo. Então, a questão da burca no Islã é uma questão mais beduína, mais nômade do que muçulmana, porque os nômades tinham sua religião antiga, se converteram ao Islã. Só que a mulher beduína, ela tinha que usar burca porque o homem era ciumento, não deixava ela sair de casa, trabalhar não. Então, ele era ciumento. Quando essas pessoas se converteram ao Islã, continuaram com a mesma cultura. A mulher continuou usando a burca. Então, essas mulheres foram vistas por outras mulheres, aí perguntaram por quê, falaram que isso tem a ver com religião, com cultura, aí ficou tudo misturado, mas não tem nada confirmado. A roupa que tem que ser usada aqui calças, tem que ser calça comprida, short aqui não tem, nem até o homem usa short aqui nas ruas, só na praia que tem homem que usa short. Então tem que ser calça, saia comprida, tem que usar blusas, manga curta, pode ser manga curta, mas regata, malha, essas coisas não pode, né? Porque a cultura não permite até para o homem usar short nas ruas. Então, imagina até para a mulher também. Os turistas você pode usar bermuda, por exemplo, a gente usa bastante no calor, mais abaixo do joelho. As mulheres até podem usar, as turistas, né, blusa de alça, porém, quando for entrar nos lugares sagrados, tem que cobrir. Isso. Sempre tem que cobrir. Não pode deixar sem cobrir. Legal, Dia. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Olha que legal essa pergunta aqui, cara. Por que muitos objetos do Antigo Egito têm a cor azul característica? Olha, primeiro eu tenho que saber, a cor azul tem 3 fontes no Egito Antigo. Tem 3 pedras para ter a cor azul no Egito Antigo. Primeiro, malaquitas. A pedra que se chama malaquitas, isso tinha na Península do Sinai e no deserto oriental, que fica no lado oriental do Rio Nilo. A outra pedra se chama lápis lazuli. Lápis lazuli tinha também na Península do Sinai e no deserto oriental. A terceira fonte da cor azul é silicato de cobre no Egito Antigo. Eles tinham silicato de cobre, esquentavam a uma certa temperatura e assim eles conseguiam a cor azul. Mas o que significa a cor azul? A cor azul no Egito Antigo, ele representa a outra vida. Ele representa a juventude. Representa também vitalidade. Significa ressurreição na outra vida. Simboliza a eternidade. Então, a cor azul no Egito Antigo tem vários significados. Só vou usar azul agora, cara. Tem uma dessa. Vou usar o azul. Legal. Maria Cristina, então, Salgado Lima, fez essa pergunta. O Mar Vitório, ou a Mar Vitório, né? O que tem por dentro da esfinge? Olha, o que tem importante dentro da esfinge? O que tem dentro? Ele quer saber. Olha, o que tem dentro da esfinge? Olha, arqueologicamente não tem nada dentro da esfinge. A pedra, né? Tá certo? Tem algumas fotos que mostram um certo buraco atrás do pescoço da esfinge, e esse buraco levava para um corredor, só que esse corredor foi fechado com o tempo, não existe mais hoje em dia, mas a maioria das escavações feitas ali na área da esfinge mostra que a esfinge, uma pedra maciça, não tem nada por dentro.
A importância da esfinge, ela representa a renovação. A renovação no Egito Antigo era feita em várias datas. Pode ser equinócio de primavera, outono. Por isso, quando nasce o sol no equinócio de primavera e outono, fica no ombro direito da esfinge. Significa chegou a hora da vitalidade, renovação do ser humano. Tem também outro fenômeno que acontece no solstício de verão. O dia 21 de junho, o Sol fica entre a pirâmide de Quéops e Kefren, exatamente atrás da cabeça da esfinge. E nesse caso, quando acontece esse fenômeno natural do solstício de verão, representa o símbolo do horizonte do Egito Antigo. Legal. Fera demais. Eles eram sensacionais, né? Sensacionais. Olha que pergunta legal do Márcio Pato Pintor. Gostaria de saber se houve alguma traição de algum sacerdote ou de algumas das várias mulheres que os faraós tinham para poderem chegar ao trono, e se alguma pessoa fora das famílias reais conseguiu se tornar um faraó. Sim, né? Várias histórias, né? Aconteceram. Tem mais de um exemplo, mas a gente pode falar sobre dois exemplos. O primeiro exemplo é 1500 anos antes de Cristo, uma rainha que se chama Hatshepsut, ela usurpou o trono ao sobrinho, filho do marido. E quando ela usurpou o trono, ela ficou sozinha governando o Egito Antigo vários anos, mas esse sobrinho, como ele era ainda jovem, ele cresceu, ficou mais maduro, ele conseguiu recuperar o trono e matou a rainha, a madrastra, né? Uhum. Então, esse é o primeiro exemplo, 1500 anos antes de Cristo. O segundo exemplo é após a morte de Tutankhamon. Aí, quando morreu Tutankhamon, ele não tinha filhos. Então, quem foi o faraó? Foi o ministro, o grande ministro, o primeiro-ministro, que se chama Ai. Aí começou a ter alguém fora da família real, a não ser faraó. E quando morreu esse ministro, foi outro ministro, e era também líder do exército, que se chama Hor-Moheb. Ele também não tem sangue real. Ele foi considerado um faraó. Então, imagina, a história do Egito Antigo tem 30 dinastias, segundo Manitão, aquele historiador e padre da história do Egito Antigo. Ele divide a história do Egito Antigo em 30 dinastias, 550 faraós, mais que isso, mais que 500 faraós. Tem vários exemplos de egípcios que não tinham sangue real e foram considerados faraó. Também várias traições que aconteceram e Alexandre o Grande também, né? Ele foi considerado faraó, ele não tem sangue real, ele fez aquela história que ele nasceu do DNA do deus Amon, né? Aquela história que é gravada no templo de Luxor, né? Muito legal essa história. Bem, pergunta da DiniZZZDL. Ela diz o seguinte: se é possível conhecer as principais atrações do Egito em 3 dias, e qual a sugestão? Bem, Egito impossível em 3 dias. No Cairo, sim, né? No Cairo a gente consegue fazer em 3 dias, mas do Egito é impossível, né? Do Cairo também é apertado em 3 dias. O Egito precisa uma semana, meu amigo, né? No mínimo, no mínimo. Não, é só para falar, olha, eu estive no Egito. 3 Mas olha, imagina falar, tipo, eu estive no Brasil, e ficar só em São Paulo, não ir para o Rio de Janeiro, não ir para o Nordeste, não vai para a Bahia, não vai para o Sul, Gramado, Canela. A mesma coisa assim no Egito. 3 dias é só para ficar no Cairo, ir no Museu do Cairo, as pirâmides, Mênfis, Saqqara, uma igreja, já acabou os 3 dias. Exatamente, já foi. Mas é imperdível fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo. Isso demora 3 a 4 noites. Gente, vou dar o meu testemunho. O dia ficava do meu pé, você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa fazer, e eu nunca tinha tempo de fazer. Até que um dia eu fiz. Nunca mais parei, né, Dia? Eu amo fazer os cruzeiros. É muito legal. Bem, Dia, o que eu vou falar diante de tal mestre aqui, né? De tantas informações legais. Muito obrigado por esses 2 programas. Eu acho que as pessoas gostaram bastante. Tem agora informações sobre o seu país, desde o início, como tudo aconteceu, até várias curiosidades que a gente traçou aqui agora. Eu queria que você desse, por favor, as suas considerações finais. Eu agradeço você imensamente, Rogério, por ter me dado essa chance de estar com você e seus seguidores para falar sobre Egito. E também aproveitando para falar que Egito é seguro, né? Que visitar Egito é um sonho de muitas pessoas no mundo, né? Conhecer as pirâmides, fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo,
conhecer a cultura do Egito, do mundo árabe em geral. E uma chance muito boa para vir ao Egito, para conhecer esse país, é com certeza não perder de vir com o Rogério, com você. É uma viagem bem organizada, um professor que a gente aprende como é a organização de uma viagem de verdade. Obrigado, Dia. Não, eu fico muito feliz. Se você está convidado o dia que quiser ir para o Egito com a gente, se for sozinho, o Dia está lá. Se quiser com um grupo, vai ser uma alegria grande ter vocês. A gente faz um trabalho com muito carinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Quem já viajou com a gente, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai ficar muito feliz com isso. Dia, salam aleikum. Alaikum salam. E fique com Deus aí nessa fase que a gente está passando, tá bom? E a gente vai se ver no próximo Louco por Saber, aqui mesmo, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Tchau, tchau, Dia. Tchau, tchau, meu amigo.